O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesses fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado, porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não fecheis o coração. Ouvi vosso Deus. Não fecheis o coração. Ouvi vosso Deus. Aumenta a nossa fé. O dom sem o qual é impossível agradar a Deus, diz a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, pode aumentar, também pode diminuir, também pode se contaminar, aumentando ou diminuindo. Eis o dom fundamental para a salvação, segundo as palavras de Jesus, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Aumenta a nossa fé. Queremos, Senhor, que nessa homilia, Tua bondade, por meio das palavras do bispo, nos mostrem como a nossa fé pode aumentar. Primeiro, Jesus faz uma repreensão no Evangelho, em resposta ao pedido: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira:
arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria, mesmo pequena. Jesus está dizendo com isso que ele se conforma com a pequenez da fé. Todavia, aqui é preciso fazer uma distinção. Quando nosso Senhor faz uma comparação, sobretudo na parábola, quem lembra da parábola do grão de mostarda? Jesus diz que ela é a menor dentre todas as sementes da terra. Alguns desavisados chegam ao cúmulo de dizer que Jesus errou ao afirmar uma coisa dessa. Bom, se se trata de pagão, está perdoado. Se se trata de cristão, tem a jura, rapaz. Como é que você se atreve a dizer que Jesus errou? Porque, segundo a botânica, segundo a ciência agronômica, hoje se sabe que a menor das sementes não é a de mostarda, mas a semente da papoula ou de outra planta, porque cientificamente está comprovado. E quem disse a você, infeliz, que Jesus aqui está falando com critérios de agronomia? Eu sou o menor dos apóstolos, disse São Paulo, o que não significa dizer eu sou o tampinha, o tamborete de forró dos apóstolos. Menor tem vários significados. Eu estive no meio de vós como aquele que serve. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. Isto é, o servo de todos. Jesus, o maior, fez-se menor. Não no sentido da álgebra ou da geometria, mas no significado espiritual do rebaixamento. São Paulo se autodenomina o menor dos apóstolos. Isto é, o mais indigno. Quando Jesus diz que a semente de mostarda é a menor de todas as sementes, ele não está falando de tamanho, mas de insignificância no contexto botânico do seu tempo. Peça perdão a Deus, você que se diz cristão e afirma que Jesus errou ao dizer que o grão de mostarda é a menor dentre todas as sementes da terra. Na parábola, as palavras adquirem um significado translato. É um gênero literário em que as palavras que no dicionário significam uma coisa estritamente, adquirem um outro sentido, o sentido espiritual, maior e menor, grande, pequeno. Assim, se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, Jesus não está insinuando, recomendando fé medíocre. Não. Dou-vos graças, ó Pai, porque escondeste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste a quem? Aos pequeninos. Ó infeliz, se tu acreditas na confissão, arrepende-te de ter acusado Jesus de ter dito uma mentira ou um equívoco, mesmo pequena, isto é, a fé dos humildes, a fé dos simples, a fé da Virgem Maria que disse, olhou para a humildade de sua serva. Pequenez no Novo Testamento tem relação com humus.
Eis a etimologia da palavra humildade. Humildade vem de humus. Humus é terra. Fé humilde. Mas paradoxalmente a Virgem Maria, ao dizer, olhou para a humildade de sua serva, disse: o poderoso fez em mim maravilhas. Avancemos. Se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como se mede a fé? Como descobrir que uma fé é pequena ou é grande? Jesus estabelece um critério muito seguro. A árvore se conhece pelos frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, e uma árvore má não pode dar bons frutos. 6 foram as ocasiões em que Jesus, durante sua vida pública e após a ressurreição, censurou ou a incredulidade ou a mediocridade da fé dos apóstolos. Gostaria que vocês decorassem, porque essa censura certamente é também para nós se nos encontrarmos nas mesmas condições, em certas situações. Primeiro texto, Marcos capítulo 4, versículo 40. O episódio da tempestade, e eles acordam nosso Senhor que estava dormindo na proa do barco sobre um travesseiro. A pergunta: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles se apavoraram, acordaram Jesus aos gritos: Mestre, socorre-nos, eis que perecemos. E Jesus dirige essas duas perguntas: medo e falta de fé. Vamos agora a uma outra situação. Jesus pacientemente, em outras circunstâncias, precisa puxar a orelha dos apóstolos. Um pai leva um filho possuído pelo demônio para os apóstolos. Então, esse pai percebe que os apóstolos não conseguiram expulsar o inimigo do corpo do seu filho. Jesus então se dirige para eles dizendo, Marcos capítulo 9, versículo 19, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Uma censura que não é acompanhada de nenhuma resposta. Imaginem como ficaram cabisbaixos os apóstolos. Como a dizer, que mico, que vergonha, que constrangimento. Recebemos o poder de Jesus e não soubemos exercê-lo, ou pelo menos não acreditamos que esse poder dado pudesse triunfar sobre o inimigo agora. Terceira situação em que Jesus reclama, censura a incredulidade de alguém. O episódio da caminhada sobre as águas. Se és tu, diz São Pedro, ao enxergar Jesus caminhando sobre as águas, ordena, Senhor, que eu vá ao teu encontro. Jesus foi claro, vem. Ele começou a caminhar, mas olhando para o vento que só sobrava, começou a afundar. Senhor, salva-me, foi o grito angustiado do primeiro Papa. Mateus capítulo 14, versículo 31. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Aqui não é a falta de fé, é a
pouca fé motivada pela dúvida. Quarta situação: a preocupação com o pão. Jesus está falando com os apóstolos, pedindo para eles tomarem cuidado com o fermento dos fariseus. Então eles dizem: não trouxemos pão. Eles pensavam que Jesus estava falando do pão material, mas Jesus foi claro: o fermento dos fariseus. Diante desse pensamento deles, Jesus diz, precisamente, Mateus 16:8, homens de pouca fé, ainda não compreendeis? Traduzindo em linguagem nordestina, tapadinhos. Mas vamos a outro cuja repreensão foi mais incisiva. Vimos o Senhor, disseram os apóstolos a Tomé. Os 10 disseram a Tomé, depois de terem tido a primeira experiência do ressuscitado que lhes aparecera no cenáculo, e Tomé não estava. A resposta de Tomé: se eu não vir com os meus olhos, se eu não puser a mão em suas chagas, se eu não tocar o seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, os apóstolos reunidos novamente no cenáculo, desta vez com Tomé. Jesus adentra o recinto, atravessa as paredes, transmite a paz e já se dirige a Tomé: põe a tua mão no meu lado, coloca o teu dedo nas minhas chagas, não sejas incrédulo, mas homem de fé, porque viste e creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Aqui já estamos na ressurreição, no pós-ressurreição. E vamos à última vez em que Jesus não disse com linguagem nordestina, burrinhos, mas disse algo parecido. Os discípulos de Emaús, voltando desolados para a sua cidade, partindo de Jerusalém. Jesus caminha com eles. Eles não conseguem reconhecer Jesus. Tu és o único forasteiro em Israel que não sabe o que aconteceu nesses dias? O que foi? Jesus de Nazaré, um profeta. Nós esperávamos que ele trouxesse a libertação a Israel, e eis que já 3 dias, algumas mulheres nossas alegam terem visto a ele, mas na verdade não temos certeza. Lucas 24:25. Ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Gente sem inteligência. A mesma coisa que São Paulo diz na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Insensato é sem sentido, literalmente. Num bom dicionário, louco. Ou se quisermos, doido. Varrido ou não varrido, mas doido. Ó gente sem inteligência. Bem, eu penso que 6 situações de censura de Jesus, aqueles mais próximos de si, apóstolos e discípulos, isso mostra quão atual é a temática das 4 leituras que nós acabamos de ouvir, o tema da fé. Agora vamos pedir à autoridade da igreja que nos explique como a fé pode aumentar.
Evoco o parágrafo 162 do Catecismo da Igreja Católica. Aspas. A fé é um dom gratuito de Deus ao homem, mas nós podemos perder este dom inestimável. Paulo adverte Timóteo a respeito dessa possibilidade. Combate o bom combate, guardando a fé e a boa consciência, por se afastarem desse princípio, é que muitos naufragaram na fé. 1 Timóteo, capítulo 1, de 18 a 19, exatamente a segunda leitura da missa de hoje. Continua. Para viver, crescer e perseverar até ao fim na fé, temos de, agora comece a contar com os dedos, temos de alimentar com a palavra de Deus. Temos que pedir ao Senhor que a aumente. Ela deve agir pela caridade, ser sustentada pela esperança e permanecer enraizada na fé da igreja. Fecha aspas. Pronto. Não existe fé católica que muda para a fé protestante, para a fé de outra denominação. Existe incrédulo que passa a acreditar em outra convicção. Não, eu era católico, agora não sou mais. Meu amigo, não repita uma coisa dessa. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a posse antecipada do que se espera, é a certeza do que não se vê. Se é certeza, não muda você. Se na sua mente você muda alguma coisa, não era certeza, era opinião. Você tinha uma opinião, agora tem outra. Ou você tinha uma opinião e agora tem certeza. Por isso, não existe eu era católico. O católico tem fé, e fé é certeza, e certeza não muda. Revise, por favor, o período em que você passou na igreja católica pensando que acreditava em Deus. Você tinha opiniões a respeito de Jesus, da Eucaristia, da Virgem Maria, do credo que você professava. Na verdade, no tempo que você era católico, com devido respeito do credo que você professa hoje, só estou querendo questionar, é alguém de dizer que antes eu professava a fé católica e hoje não professo mais. Que isso? Hebreus 11, versículo 1, leia na sua Bíblia. A fé é a certeza do que não se vê. Nós não opinamos que Jesus ressuscitou, nós cremos, temos certeza. E quem tem certeza não muda. E se muda é porque não era certeza. E se não era certeza, era opinião, por isso mudou, não era fé. Você era talvez um pagão batizado. Tomara que hoje você de fato professe que tem fé. Mas nunca diga eu era católico. Eu pensava que era católico. Isso é mais honesto. Porque a fé católica não é opinião. Porque se fosse, seria passível de mudança. Mas a fé é certeza. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Portanto, o catecismo nos diz claramente como aumentar, como crescer e como perseverar até ao fim na fé. Primeiro, e vocês contaram, alimentar a fé com a palavra de Deus. A carta aos Romanos, capítulo 10, versículos de 8 a 10, diz: a palavra está ao teu alcance, em tua boca e em teu coração.
esta é a palavra da fé que pregamos. Portanto, se confessares com tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e creres de coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, tu e tua família. Pois é crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. E a Escritura diz: quem nele crê não será confundido. Palavra de Deus, Bíblia Sagrada, diariamente, pelo menos com a quantidade mínima de refeições materiais que fazemos ao longo do dia, pelo menos 3 vezes. O tempo é de acordo com a carência, com a necessidade de vocês, com a urgência de buscar respostas, sentido, direcionamento, conforto nas diversas situações da vida. Usem bem o celular de vocês, tenham a Bíblia eletrônica nele, cadastre sites, links de sacerdotes católicos, de leigos católicos, seguros na doutrina, que pregam de fato a palavra de Deus segundo a igreja. E nesses sites não hesitem em perguntar se é que não há respostas em algum vídeo, em algum programa, respostas para as interrogações de vocês. Dúvidas de fé de um católico não são tiradas em links não católicos, com pessoas que não professam a fé católica. A resposta às dúvidas de fé sejam buscadas por um católico em pessoas de fé católica, em links católicos, com sacerdotes de fato seguros na doutrina. Temos que pedir ao Senhor que a alimente. É o segundo remédio para a fé crescer. Pedir ao Senhor que a alimente. Senhor, aumenta a minha fé. Faz com que ela seja intrépida no seu testemunho, ousada na defesa dos meus princípios, serena no enfrentamento dos problemas, alegre quando as tribulações baterem à minha porta, confiante e inabalável quando as provações crescerem nas tempestades da minha vida. Peça sempre, até os incrédulos que pensavam, que acreditavam, até quem está passando por uma crise de fé: Senhor, concede-me este dom, concede-me a certeza dos santos, concede-me a convicção dos mártires, concede a inabalável certeza das grandes testemunhas da fé que me precederam, e também das do tempo presente, que eu admiro. Terceiro remédio: a fé deve agir pela caridade. O amor é um alimento para a fé imprescindível. É São Tiago quem, na sua carta, no capítulo 3, fala da fé e das obras. Também no capítulo 2, São Tiago diz, referindo-se a Abraão, que o homem não é justificado somente pela fé, mas pelas obras que a evidenciam. São Paulo diz de outra forma, na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 6: nem a circuncisão justifica, nem a incircuncisão, mas a fé que age pela caridade. A caridade, a fé operosa,
A fé que se traduz em gestos concretos. Por que ela fortalece a fé? Porque nos faz enxergar em nós o Cristo que vai ao encontro do necessitado. E nos faz enxergar no necessitado o próprio Cristo. Provo com um relato do juízo final, no capítulo 25, versos de 31 a 46, do Evangelho segundo Mateus. Quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Nu e te vestimos? Preso e te visitamos? Enfermos e fomos ao teu encontro? Peregrino e te acolhemos? Todas as vezes que fizestes isto a um desses meus pequeninos, foi a mim que o fizestes. É o olhar para o necessitado, o olhar de misericórdia, que nos leva a compreender: a fé no meu Deus agora é posta à prova, diante dos meus olhos. Algo que eu vejo me remete àquele que eu não vejo, mas eu professo que é a razão da minha vida, o sentido da minha esperança. A primeira carta de São João diz: se eu digo que amo a Deus que não vejo, e não amo o irmão que eu vejo, eu sou um mentiroso. Próximo remédio para crescer a fé, sustentada pela esperança. A carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5 diz: a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Qual a relação entre fé e esperança? Hebreus 11, versículo 1, a fé é o fundamento da esperança. A esperança é o alicerce da fé, porque por ela nós aguardamos o Deus em quem cremos e o cumprimento de suas promessas. E por sua vez, a fé, ela está alicerçada na esperança, porque eu acredito na veracidade da palavra desse Deus que se me revela, que se nos revela pela igreja, e por isso reputo credível sua palavra e espero nela. Agora, a relação entre a esperança e a caridade é precisamente esta: quem não trabalha não pode comer, não deve comer, diz São Paulo para alguns vagabundos da comunidade cristã de Tessalônica, que cruzavam os braços sob o pretexto de que eram crentes e não arregaçavam as mangas para viver o tempo presente, aguardando a chegada do Senhor, vivendo o momento atual como se fosse o primeiro, o único e o último. Se eu espero, é porque creio naquele que espero. E se eu creio, é porque eu creio que aquele em quem eu reputo ser credível, ele prometeu e ele virá. E por isso espero. Mas é uma espera ativa. Uma espera que me obriga a viver, como diz Santa Teresinha do Menino Jesus, praticando o meu céu já aqui na terra. E finalmente, o quinto remédio para crescer a fé, ainda no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 162, a fé deve permanecer enraizada na fé da igreja. E a fé da igreja tem três fontes: a Escritura, a tradição e o magistério da igreja. Um não pode viver sem o outro, um não se sustenta sem o outro. Bíblia Sagrada, tradição viva da igreja, os concílios, a voz dos doutores da igreja, dos mártires, dos santos, os melhores intérpretes da Bíblia, e o ensinamento oficial do Santo Padre, o Papa Leão ou qualquer Papa, e dos bispos espalhados no mundo inteiro em comunhão com ele.
Amados, até agora, essa palavrinha pequena sobre o versículo 5, aumenta-nos a fé, disseram os apóstolos. Agora vamos ao versículo 6. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Santo Agostinho, no sermão 246, parágrafo 3, comentando esse versículo, diz, aspas, uma semente de mostarda parece pequena. Nada é menos notável à vista, mas nada é mais forte ao paladar. O que significa isso, senão o muito grande fervor e a força interior da fé na igreja? Fecha aspas. Santo Agostinho aqui faz uma alusão que poucos comentaristas da Bíblia fazem. O sabor da mostarda. A mostarda, bem dosada em certos alimentos, dá um gostinho todo especial. Ela é amarga e por isso mesmo saborosa, desde que colocada com medidas. Na vida, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Também a mostarda se aplica a isso. O saborzinho amargo, o que evoca também o sofrimento, as dificuldades, as tribulações, que são a ocasião para fortalecer a nossa fé. E esse é o tema da primeira leitura de hoje, de que falaremos daqui a pouco. Aparentemente desprezível. Fulano não é formado, ela não tem doutorado, socialmente não se destaca, é uma pessoa simples como tantas outras, mas ela crê. Pronto. Você não dá nada pela semente de mostarda. Quantitativamente falando, ela todavia guarda a potência no seu DNA de uma planta adulta. É a providência divina depois de colocada no solo. Quem cuida do resto, aí é uma questão de tempo. A semente tem a potência guardada no que parece inexpressivo. São Paulo, na 1 Coríntios, no capítulo 1 e também no 2, diz: não existem muitos cultos no meio de vós, mas Deus escolheu aqueles que aos olhos do mundo nada são, para confundir aqueles que são. De novo, dou-vos graças, ó Pai, porque escondeste estas coisas dos sábios e entendidos, isto é, dos grandes, dos que se destacam, dos que não se parecem em nada com a semente de mostarda. Escondeste estas coisas deles e as revelaste aos pequeninos. Pronto, aqui está a palavra-chave para nós compreendermos o qualificativo pequena para a mostarda. É pequenez de humildade diante de Deus, e não o tamanho da materialidade da semente de mostarda. Em Marcos capítulo 11, de 23 a 24, Jesus diz: todo o que disser a este monte, levanta-te e lança-te ao mar, se não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, obterá esse milagre. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, crede que o tendes já recebido e ser-vos-á dado. Jesus nos pede uma coisa que parece loucura. Para que recebamos, para que nossa fé na oração seja de fato madura, e para que alcancemos a graça, é preciso que acreditemos que já recebemos a graça. Mas como é possível isso? Se a graça ainda não foi concedida e por isso foi pedida. O que é que Jesus quer dizer com isso? Você, ao pedir, tem que acreditar que já recebeu, senão não vai ser concedido. Portanto, quem pede, Senhor, me dê algo para o futuro, duvidando, já estragou o pedido
não por ele não ser bom, mas por ter você duvidado de Deus. O problema de você duvidar é colocar em xeque a autoridade de Deus. Agora como? Eu devo pedir a Deus já acreditando que já recebi. Dou um exemplo. Senhor, eu queria passar naquele concurso. Eu acredito que já recebi. Como? Se o concurso não foi feito, se eu ainda não fui aprovado. Resposta: em 2 níveis. Ao pedir ao meu Deus, eu tenho que acreditar que já recebi no coração dele desde toda a eternidade. Mas não sei exatamente a graça que ele vai me dar, se é a que eu peço ou aquela que ele vai me dar. Como eu não sei se o melhor para mim é o que eu peço, eu devo rezar como ele rezou no Jardim das Oliveiras: se possível, afasta de mim este cálice, todavia não se faça a minha, mas a tua. Portanto, eu, ao pedir a Deus, tenho que acreditar que ele já me concedeu nesse sentido. O que eu estou pedindo no tempo já foi concedido por vós na eternidade. Mas eu não sei se o que já foi concedido, se aquilo que vós me concedereis no futuro, é aquilo que eu estou pedindo. Mas a minha humildade ao pedir é: eu te peço isso. Se não for isso, que venha a tua vontade, que se cumpra aquilo que tu reservaste para mim desde toda a eternidade. E eu aceito, porque não sou arrogante ao achar, ao pensar, ao ter a presunção de julgar que aquilo que eu peço é aquilo que tu deves me dar. Aquilo que eu peço é aquilo que minha consciência me obriga a apresentar diante de ti. Mas a minha confiança em ti termina a oração: todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. E a segunda forma de você interpretar a frase de Jesus, em Marcos 11, 24, tudo o que pedirdes na oração, credes que o tendes recebido e ser-vos-á dado. É no tempo: Senhor, eu te peço a aprovação neste curso. Se for da tua vontade, concede-me inteligência para estudar, tempo para me dedicar a isso, perseverança nesse propósito, ainda que eu seja reprovado a primeira vez, mas é isso que eu quero, e vou tentar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, não vou desistir jamais. Por isso, tu já me concedeste agora o embrião da graça que vai ser construída com meu esforço. Santo Inácio de Loyola: trabalhe como se tudo dependesse de você, mas reze como se tudo dependesse de Deus. Uma graça, às vezes, para ser obtida, precisa de etapas a serem superadas, de pessoas a serem envolvidas, decisões a serem tomadas, atitudes atrevidas a serem reincididas, retomadas, reiteradas. Por isso, tu já me deste agora, assim como a semente de mostarda, ela tem o embrião, ela tem a planta toda, mas está escondidinha como está dentro de mim, a ousadia de buscar o que eu quero, de lutar pelo que eu desejo, de insistir e de não desanimar jamais. Por isso já me foi concedido tudo: os dons do Espírito Santo, o discernimento, a saúde, as pessoas que me amam, os acontecimentos da vida que vão mostrando qual o caminho que eu devo trilhar, ou qual o caminho que eu não posso percorrer, ou a redimensão, a reinventação dos meus sonhos, dos meus projetos. Assim eu vou compreendendo o que eu pedi lá atrás, Deus me deu. 15 anos depois, 20 anos depois, ou se for o caso, Ele me deu e eu não consegui ver a graça nesta vida, de lá do céu eu enxerguei. Santa Mônica, quase um quarto de século, assim pensou, jamais desanimou, quando o filho já batizado, diante do mar do Atlântico,
Vendo já bastante doente o filho católico, nada me resta mais nesta vida, porque tudo o que eu queria era ver você, meu filho, católico. Depois ela entra em agonia, morre e ali mesmo é enterrada em Ostia, Península Itálica, atual Itália. A fé de Santa Mônica, a fé do tamanho de um grão de mostarda, a fé que não desanima jamais, a fé intrépida de quem acredita no que aos olhos seus e do mundo parece impossível. Versículos de 7 a 9. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo. Depois disso poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? A nossa fé não permite, não comporta nela o comodismo, o desejar antecipadamente a recompensa. A fé é uma luta, é uma batalha que só se extingue na hora da morte. Quem perseverar até o fim será salvo, diz Jesus. E isso se aplica também a essa virtude, que vai desaparecer na hora da morte. Levaremos essa virtude até ao derradeiro instante, crendo, mas também trabalhando, crendo e também atuando. Eis a perseverança final meritória, não crendo e vagabundando, crendo e desejando já desfrutar do benefício consequente ao nosso esforço aqui na terra. Lucas 22, 27. Qual é o maior? O que está sentado à mesa ou o que serve? Não é aquele que está sentado à mesa? Todavia eu estou no meio de vós, como aquele que serve. Finalmente, o versículo 10, que merece uma explicação mastigadinha. Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Mas servo inútil em que sentido? Quem trabalha para Cristo até o fim da vida, trabalhou inutilmente? Não é nesse sentido. A palavra inútil. Existe algo em nós que é inútil, não perante as pessoas. Os maus são úteis para levar os outros para o inferno. Os bons são úteis para irem para o céu e para levarem os outros para o céu. Mas essa utilidade, benéfica ou maléfica, se aplica à nossa relação com as pessoas. Mas essa inutilidade de que fala Jesus, somos servos inúteis, não diz respeito à nossa relação com ninguém aqui na terra, mas diz respeito à nossa relação com Deus. É inútil você apresentar algo a Deus como mérito seu. É essa a inutilidade. Você pode fazer tudo de bom, tudo que agrada a Deus, mas jamais se atreva a dizer que porque eu fiz algo de bom, Deus tem a obrigação de me retribuir com o céu. Não. 1 Coríntios 4, 7. O que tens que não tenhas recebido? E se tudo recebeste de Deus, por que te glorias? Essa é a inutilidade. Deus, por nosso intermédio, pode fazer grandes coisas, mas tudo o que Ele fizer por nosso intermédio e em nós, é mérito dEle. Existe uma diferença na teologia de mérito de justiça e mérito de misericórdia, ou mérito de condigno. Mérito de justiça, eu mereço, porque é um direito meu, e eu posso reivindicá-lo. Esse mérito não existe diante de Deus, porque tirando o pecado, tudo que temos vem dele. 1 Coríntios 4, 7.
o que tens que não tenhas recebido. Agora existe um mérito de misericórdia, isto é, você não merece nada, mas eu concedo a você, na condição de Deus, que certas obras sejam para mim meritórias, e elas vão ser recompensadas. Mas vão ser recompensadas porque eu decidi, não porque você mereceu. Pronto, se você compreendeu isso, você compreendeu essa frase, servos inúteis. Você foi útil por ser servo, mas esse seu serviço é inútil. Serviço é inútil para se apresentar diante de mim e dizer: o Senhor tem a obrigação de me colocar no céu. Não. Servos inúteis. Você fez o que você devia fazer. Isso não desmerece o valor, a grandeza, a importância da obra que eu operei por seu intermédio. Você vai envelhecer, se eu determinar isso, vai chegar ao fim da vida encostado, como todas as pessoas, o mundo vai passar sem você, antes de você vieram pessoas melhores que você, a obra que você iniciou vai ser continuada pelos outros, virão outros melhores que você, mais humildes que você, mais capacitados que você, porque a obra não é sua, você fez a sua parte, você deu o seu contributo nesse pequeno lastro de tempo da história. A carruagem todavia continua, a igreja passa, você vai deixar esta vida, vai ser um entre tantos outros, todavia, a recompensa vai ser bondade minha e não mérito seu, por isso você se apresenta diante de mim como um inútil, isto é, sem mérito de justiça. Amados, essas palavras maravilhosas nos remetem ao apóstolo Paulo na segunda leitura de hoje, mas por ela ser dirigida a um bispo, portanto, a um detentor do sacramento da ordem no grau do episcopado, eu olho para os sacerdotes aqui presentes, porque essa palavra é particularmente dirigida para eles. Exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Hoje lembremos, por favor, o dia da nossa ordenação presbiteral, queridos padres. O dia de grande emoção. Eu chorei muito no dia da minha, como certamente profundamente emocionados, vocês 4 e os demais que nos acompanham, e por toda a eternidade tomara vão assistir a este vídeo. Reavivar a chama do sacerdócio se reaviva diante do Santíssimo, na celebração diária da Eucaristia, piedosa, profundamente comovida, porque agimos na pessoa de Cristo cabeça. A igreja vive da Eucaristia, diz um documento de São João Paulo II. Isso se aplica antes de tudo para nós, vivemos da Eucaristia. Eis o alimento para a nossa fé, não o único. Palavra de Deus, liturgia das horas, devoção a Nossa Senhora, confissão frequente, direção espiritual e prática da caridade. O exercício alegre, sereno do pastoreio. Isso vai fortalecendo o nosso coração a cada dia, levando-nos a sentir cada vez mais paixão por Jesus, amor pelo sacerdócio, sedução pela igreja, a razão da nossa existência. Nós, pobres mortais, que pela bondade de Cristo, pela imposição das mãos do bispo, nos tornamos configurados a Cristo, sacerdote, cabeça e pastor. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro. Sofre comigo pelo Evangelho. Sofre comigo. Não sofram sozinhos. Angustiados, procurem um sacerdote. Quem melhor entende um padre é outro padre. Quem melhor entende um bispo é outro bispo. Vossa proximidade também com o vosso pastor será de grande utilidade. É sempre de grande valia. Sofre comigo fortificado pelo poder de Deus. E mais, usa um compêndio das palavras sadias que de mim ouviste em matéria de fé e de amor em Cristo Jesus. Compêndio, o catecismo, a palavra de Deus, as boas leituras, as leituras hagiográficas, os padres da igreja, uma boa biblioteca. Olhe, pegue livro de escritor, de teólogo vagabundo e queime na porta de casa.
e ainda faço uma oração de cura e libertação. Vá de retro, Satanás. Tu que escreveste essas porcarias, e eu pensava que era um livro, e agora descubro que essa doutrina tua é herética. Há uns 3 meses eu queimei uns 20 livros. 14 anos de bispo depois vim descobrir, mas eu disse para o Altério de comprar esse lixo. Homem, vou queimar. Queimei lá em Brasília, foi uma maravilha, fui dormir feliz. Nosso Senhor me dá dinheiro também para comprar outros livros. Guarda o precioso depósito com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Que imagem, o Depositum Fidei, foi o tema da minha tese de doutorado em Direito Canônico. O pároco e o depósito da fé. Foi esse versículo, queridos padres, que me motivou a ir para Roma para defender essa tese. A mesma faculdade de Papa Leão, onde ele estudou, eu estudei. O Angélico, a Pontifícia Universidade de Santo Tomás de Aquino dos Dominicanos. Só que ele estudou 6 anos antes. E a minha tese, o pároco e o depósito da fé. Quais os direitos e os deveres do pároco quanto à conservação, à meditação, o anúncio e a exposição do depósito revelado. Guardar, não apenas na memória, mas também no coração, que a exposição de vocês não saia disto. Escritura, tradição e magistério. Selecionem uma bibliografia verdadeiramente católica, em cima da qual suas conferências, suas palestras sejam preparadas, para que eles ali os sedentos, ouvindo vocês pregarem, possam dizer: ô cabra seguro, eita doutrina sólida, senti firmeza, guarda o precioso depósito com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. O profeta Abacuque, na primeira leitura de hoje, nos promete, no final da leitura: quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Não por acaso, a carta aos Romanos retoma no capítulo 1, versículo 16, essa frase. No texto grego, em Abacuque diz: o justo viverá pela sua fidelidade. Mas São Paulo diz: o justo viverá da fé. Sejam sacerdotes justos. Eu não tenho direito de pregar o que a igreja não prega. Eu não tenho o direito de dizer o que a Escritura não diz. Se a Escritura não diz e a igreja nunca disse, eu posso no máximo opinar. É lícito opinar, desde que a opinião não fira a Escritura e a fé da igreja. E digam claramente: aqui eu emito a minha opinião, se a coisa não foi definida pela igreja. Mas eles têm o direito de saber não só o que a Bíblia diz, porque os protestantes também querem saber o que a Bíblia diz, só isso. Mas somos católicos. Por favor, padre, ao subir ao altar, tenha essa consciência: eu, revestido da autoridade da igreja, com a Escritura em mãos, vou proclamá-la e vou explicá-la. O depósito da fé se abre diante de mim, e eu devo tirar, como diz Jesus, desse precioso tesouro, vetera et nova, coisas velhas e coisas novas. Velhas, a constante fé da igreja. Novas, porque o Evangelho é, por definição, boa notícia. Mas uma boa notícia que nunca se separa, nunca se independe do antigo, que é sempre novo: a Escritura, a tradição e o magistério. Senhor, quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Não fecheis os corações, como em Meriba, como em Massa, no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram. Abri, escancarai as portas a Cristo, é a frase de São João Paulo II, na sacada da Basílica de São Pedro, ao ser escolhido sucessor de Pedro. Escancarem a porta para Cristo, não tenham medo, grandes coisas vai fazer o Senhor. Ele disse, Abacuque, capítulo 2, versículo 3, tudo caminha para um desfecho, ele não falhará, sem demora, espera, porque ele virá com certeza e não tardará. Esta é a nossa fé, a fé imutável da igreja, na qual nascemos, crescemos e desejamos morrer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.